Olá, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindas ao canal do Portal Revoluta. Eu sou a Deise Santos e esse é o programa Eu Que Fiz. Se essa é a sua primeira vez por aqui, entre nesse card aqui, inscreva-se e ative o sininho para ficar por dentro das novidades do que rola aqui no canal do Portal Revoluta. Bom, chegamos ao 8º episódio do programa Eu Que Fiz e com esse episódio chega a primeira participação de uma mulher, uma autora, e isso me deixa muito feliz. A convidada dessa edição, ela é paulistana, tem 42 anos, é uma fazedora de livros. Eu estou falando da Liliana Pardini. Ela irá apresentar para vocês um livro objeto, um livro que vai além das palavras, né? Você precisa lidar com ele, manuseá-lo, mais do que só trocar as páginas, para poder conhecer a sua história e entender a sua história. Bom, eu vou deixar a Liliana Pardini explicar, não é mesmo? Então fiquem aí com o 8º episódio do programa Eu Que Fiz, com a convidada Liliana Pardini. Olá, vou contar um pouquinho sobre esse livro, Ariadne. É um livro objeto que só tem a sua narrativa completa no momento da leitura, porque o leitor tem que desfazer esse tricô para conseguir abrir o livro. E isso tem a ver com o que aconteceu com a Ariadne no mito dela, tudo que ela teve que deixar de ser para ser ela mesma. E a intenção é que o leitor possa também vivenciar essa experiência que a Ariadne teve no seu mito. A inspiração, eu gosto muito de mitologia grega, né? Já li bastante, desde nova. Mas engraçado, pensando agora, eu assisti a série Dark no Netflix e a personagem principal estava lendo esse mito da Ariadne e me deu essa curiosidade de pesquisar de novo, de ir atrás, de saber que livro era aquele que ela estava lendo. E veio essa ideia desse livro objeto. Desde o fim do ano passado, de 2019, eu venho num trabalho de procurar enxugar a minha escrita, trabalhando com microcontos. E durante esse período de isolamento, parece que isso se intensificou na medida em que a gente teve que buscar o que era realmente essencial para continuar. E escrever esse mito, eu quis buscar exatamente a palavra que eu precisava naquele momento, contá-lo da forma mais concisa possível. Sim, o minimalismo é sempre um desafio para mim, um desafio que eu gosto, porque desde pequena eu gosto de escrever e eu lembro que quando eu fui ter aula de redação na escola, na 6ª série, pela primeira vez, eu estava super animada com isso e só que foi um banho de água fria, porque todas as minhas redações voltavam com as críticas da professora dizendo que eu escrevia demais. E eu tenho esse jeito expansivo de ser e admiro muito o contrário disso. Por exemplo, na cultura japonesa, o minimalismo deles é algo que eu admiro demais. Acho que justamente por não tê-lo naturalmente.
Então, sim, o minimalismo é um desafio, mas um desafio que eu gosto de brincar com ele. Olha, não demorou muito, não. Eu acho que em torno de um mês e meio, porque eu tinha na cabeça que eu queria um fio vermelho que tivesse uma costura, um crochê, alguma coisa que se desfizesse, né? Isso já veio de cara na ideia. E só que eu não tinha agulha, não tinha lã e não sabia fazer tricô. Então demorou um pouquinho porque eu tive que descobrir que agulha que eu ia precisar, porque tem números, tamanhos, que linha que eu ia precisar, também a espessura e tudo mais, e aprender. Mas nada do que tutoriais no YouTube não resolvam, né? Mas aí, colocando a ideia no papel mesmo, né? Que o livro não vem todo pronto, vem alguma coisa que precisa ser resolvida. E a primeira coisa que me veio era esse fio vermelho que precisava desmanchar. Então, depois de ter agulha, de ter linha, de aprender, eu consegui começar a pensar no formato que ele ia ter. Nessas 9 partes que ele tem antes de como a Ariadne era, de tudo que a formava exteriormente, e 9 partes depois que tem um acontecimento que provoca a transformação dentro dela. Então, além disso que eu contei sobre o tricô, né, que eu tive que aprender, mas não foi nada muito complexo, essa coisa do aonde eu ia colocar os pontos para a pessoa conseguir tirar, demorou um pouquinho também, porque até chegar nisso que é palito de churrasco. Mas eu não podia quebrar, tinha que serrar para ele não ficar cheio de pontas, áspero, e depois dar uma lixadinha para também ele não estragar o fio. E os desafios vão acontecendo no processo, né? Eu tenho a ideia e aí imagino aonde que eu vou, o formato, aonde, né, eu vou colocar essa ideia e vou testando o texto, as fontes, como que eu vou distribuir essa ideia no formato. Sim, a arte gráfica é minha mesma, eu fiz o livro todo, eu pesquisei essa fonte que para mim remetia à Grécia, aos mitos. Pensei bem sobre os furos, aonde iam os furos, porque às vezes coincidia do furo afetar o texto do outro lado, né, do livro, e queria que a linha às vezes subisse, às vezes descesse, né? Então conciliar o texto com esses furos e por onde a linha passa, né? Não queria que ela atravessasse o texto também, esses detalhes. E e tem um desenho final que é a constelação Corona Borealis, que tem a ver com o fim do mito, né? Agora, só lendo para descobrir o porquê. O primeiro contato com a literatura foi a partir dos meus pais, que tinham livros por todos os cantos, em todos os cômodos, estavam sempre lendo. E isso vai despertando uma curiosidade na criança, né? O que será que tem de tão interessante assim nesse objeto cheio de letras? E eu lembro que a primeira vez que eu
achei que eu lesse, né, sei lá, no pré-primário, entre o pré e a primeira série, que eu falei, nossa, agora eu consigo ler. Eu peguei a Chave do Tamanho do Monteiro Lobato, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que tinha aquela encadernação verde que eu achava linda, era uma coleção que era da minha avó. Falei, pronto, agora já sei ler, agora já consigo. E foi horrível, porque era uma escrita muito antiga. Tinha, por exemplo, a palavra ele tinha acento circunflexo e eu não tinha aprendido assim. E falava, nossa, ou eu aprendi errado, ou esse livro está escrito errado. Na verdade eu só conseguia ler palavra por palavra, né? Não conseguia juntar uma frase, interpretar. Então foi quase o primeiro livro. Foi o primeiro contato, mas foi meio esquisito. O primeiro livro mais grandão que eu falei, nossa, olha, consegui ler sozinha, foi O Menino Maluquinho. Não é um livro enorme de texto, ele às vezes tem uma frase, uma palavra por página, mas ele é mais grossinho, né? Então eu lembro bem dessa sensação de chegar no final e falar, ai, eu li. Olha, geralmente o meu livro de cabeceira é o livro que eu tô lendo, que tá lá na minha cabeceira, às vezes mais de um, né? Não sei se isso é bom ou ruim, mas tenho esse hábito de ler dois ou três, às vezes vem um que é muito maravilhoso e que ultrapassa todos e deixam todos os outros em espera, e aí eu leio só ele todo o tempo livre. Às vezes passeio com o livro, mesmo sem saber se vou ter tempo de ler ou não, mas ele vai me acompanhando. Mas engraçado essa pergunta, eu acho que o livro que eu tô lendo agora vai merecer esse título de livro de cabeceira, porque é um livro que está me provocando demais. Entre todos os que eu já grifei, rabisquei e escrevi nas páginas, sabe aquelas páginas em branco que tem no final do livro? Então esse faltou espaço para todas as frases que eu quis anotar, que eu quis pensar junto, que eu quis. É como se fosse um diálogo, né? É o Zaratustra, do Nietzsche. É um livro que me provocou demais. Tem frases que eu leio que eu falo, nossa, queria tatuar essa frase em mim. Tem outras que eu falo, não concordo com isso. Preciso pensar sobre. Tem outras que eu não concordo radicalmente. Tem a visão dele da mulher, dá vontade de falar, Nietzsche, senta aqui, vamos conversar. Quais são as suas referências do feminino, né? Tem outros que ele é completamente irônico e tá tirando um super sarro da cara do leitor. Então, não é um livro para você ler deitado e... Ai, que maravilhoso! É uma coisa que te deixa sempre alerta, assim. E eu tô adorando. Acho que vai ser um livro de cabeceira. Vou querer ter ele por perto por mais tempo. Ah, super fácil. Iracema, José de Alencar. Nunca passei da primeira página, leitura obrigatória no segundo colegial. E foi livro que eu fui assistir peça de teatro para conseguir fazer prova, ou li algum resumo, nem me lembro direito, mas nunca passei da primeira página, achei insuportável. E não me preocupo de ser um calo literário, nem tenho ele em casa. Não tenho a menor pretensão de voltar a ele, vai ficar o calo eterno. Pergunta difícil essa, porque tem muita gente talentosa, muitos livros incríveis. Eu sou uma pessoa que enlouqueço em feiras de livros independentes, amo. E inclusive já até ajudei a organizar uma na Casa Tombada aqui em São Paulo.
Eu gosto do clima, gosto de conhecer as pessoas. É uma das coisas que mais me faz falta nesse momento de isolamento. Mas eu escolhi esse aqui. Ele chama Amarelo, da Daniela Galante, que é uma artista lá de Campinas. E tem um lápis de cor, um traço, um lápis, que a gente brinca que ela é a bruxa do lápis de cor. Que eu sou completamente apaixonada. É um capricho, uma... Olha isso. A imagem já fala por si. Eu piro em cada detalhe, no detalhe dessa trança, do cabelo, da decoração da saia dela, essas plantas, essas flores. Eu acho lindo, lindo. E essa narrativa me pega assim de um jeito que depois desse livro, para mim, o amor tem cor e ele é amarelo. E, enfim, queria agradecer a Daisy por essa iniciativa, parabéns por esse canal. E muito legal isso de ter um lugar para se falar da literatura independente, que tem muita coisa boa, né? E muito obrigada. Até uma próxima. E esse foi o 8º episódio do programa Eu Que Fiz, com a Liliana Pardini explicando um pouco desse trabalho sensível e incrível em que ela desenvolveu esse livro-objeto para contar o mito de Ariadne. Bom, aqui na descrição do vídeo vocês vão ter os links para poder acompanhar os trabalhos da Liliana, assim como da autora que ela indicou, né? E também os links para acompanhar o Portal Revoluta fora daqui do YouTube também. Até porque se você tiver alguma dica de livro, de autor, você pode mandar inbox, né? Ou nos comentários aqui, ou então inbox pelo Instagram do Portal Revoluta, tá bom? E vamos à nossa indicação de livro de hoje. Já que hoje o programa tem apresentadora, convidada e autora indicada, todas mulheres, eu também vou indicar uma mulher, que é a Marjane Satrapi, com o livro Persépolis. É uma autobiografia, toda em quadrinhos, né? A Marjane é uma iraniana que precisou sair do seu país por conta das repressões, né, dos rebeldes xiitas, e a família dela, muito moderna, achou melhor que ela fosse estudar na França para poder ter uma vida até mais livre do que ela teria no Irã. E aí, depois de jovem adulta, ela resolve escrever sua autobiografia e lançou como quadrinhos, mostrando toda a sua evolução como mulher, todas as reflexões que ela teve sobre política, sobre o papel dela na sociedade, sobre os impactos de tudo que aconteceu na vida dos pais dela, da família dela, né, e dela no decorrer da existência. Então, é um livro muito bacana. Eu sou apaixonada por ele e quem não conhece, procure. Aqui tem os 4 volumes de Persépolis. Você consegue encontrar separado ou então os 4 numa só edição. E é isso, essa é a minha indicação de hoje. Se você ainda não se inscreveu no canal, entra aqui, inscreva-se e ative o sininho. Convide os seus amigos, fale sobre o programa Eu Que Fiz para os seus amigos que curtem literatura, indiquem livros e autores e façam parte, troquem comigo, tá bom? Sobre esse programa. E é isso. Agradeço demais a todos, um beijo e tchau!